Gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Então, gente, hoje mais cedo eu tava gravando pra vocês e aconteceu que o meu filho, ele começou a chorar e acordou bem na hora que eu tava gravando pra vocês de tarde. Eu tive até que interromper a minha comida no momento, tive que guardar a comida não, eu tive que trazer, na verdade, a comida pra sala, pra poder comer na sala, junto com meu filho depois que ele acordou, né? Eu faço parte dos times das mães que não quer deixar o seu filho chorando por muito tempo, então eu faço de tudo pra não precisar fazer isso. Só que vai existir momentos que eu vou ter que deixar meu filho chorando para conseguir fazer algo na casa, né, gente? E lavar prato, que nem eu lavei, passar um pano na casa, lavar roupa, entre outras coisas, a gente vai ter que acabar fazendo, né? E deixar o nosso filho chorando, infelizmente, porque não é um desejo de nenhuma mãe que é mais sensível deixar o filho chorar. E eu tô com essa voz não é porque eu tava chorando por sensibilidade do meu filho, não, é porque eu tô gripada mesmo. Então, já vão perdoando aí a minha voz, o meu cabelo, a roupa que eu tô, entendeu? Porque quando a gente fica doente, gente, a gente não tem ânimo pra fazer muitas coisas, né? Vocês são assim também, que quando vocês estão doentes, vocês não ficam com muito ânimo pra muita coisa, então. Porém, eu queria gravar vídeo pra vocês, eu não tava afim de forma alguma de fazer nada, assim, já é de noite, meu filho já dormiu pra eu gravar vídeo pra vocês, mas eu tô com a garganta doendo, sabe, corizando, espirrando, então assim, eu tô dando o meu melhor da forma que eu posso. E o vídeo de hoje eu queria falar um pouquinho sobre isso com vocês, sobre a importância de você dar o seu melhor da forma como você pode. E por que eu tava querendo falar sobre isso com vocês? Porque às vezes a gente se cobra muito. A gente se cobra muito pra fazer algo, sendo que a gente tá fazendo o melhor que a gente pode, né? Eu queria falar sobre isso com vocês porque, assim, eu vim de um ambiente onde eu era muito cobrada por performance nos estudos e em outras coisas. E eu recebia muita crítica, lógico, com um intuito bom, né, gente? Com a intenção de acertar, não com o intuito de me diminuir, nem nada do tipo, minha mãe, né? Só que isso acabou me fazendo criar uma autocobrança muito grande. Então, hoje em dia eu tenho problemas com a autocobrança. Em questão de resultados, de estudos, essas coisas, e isso me travou inúmeras vezes nos meus estudos. Mas eu tenho consciência de que eu tenho dado o melhor que eu posso, né? E por conta da autocobrança, autocrítica, isso acaba fazendo com que você queira se distanciar daquilo que você sente que está lhe fazendo mal, né? Então eu passei muito tempo da minha vida querendo me afastar um pouco dos estudos, por eu ter sido muito influenciada a isso, porque eu pensava, se eu tenho que ter uma boa performance, um bom resultado, e eu não tiver um bom resultado eu vou receber uma punição. Meu cérebro já automaticamente pensava dessa forma. Então eu queria me afastar da punição, então meu cérebro ficava tipo querendo fazer com que eu não estudasse para que eu me afastasse da punição, né? Já que o meu cérebro estava entendendo assim, se você estudar, você vai ser criticada, você vai ser punida e tudo mais, então se afaste dos estudos para você não ser punida, não ser criticada. Só que aquilo, né, se é através dos estudos que você quer vencer na sua vida, você vai ter que enfrentar os seus estudos uma hora ou outra, né, para você chegar naquele nível, naquele cargo que você deseja. E, gente, não é fácil, existe muita renúncia, né, existe muita coisa que a gente precisa passar para a gente atingir o nosso objetivo, né? Mas quem sabe onde quer chegar, né? Quem sabe o que deseja realizar, precisa ter sempre fé no coração, buscar muito a Deus, ter muita garra, muita força de vontade e tudo é possível aquele que crê, né? Eu confesso a vocês que quando eu descobri a banca do concurso que eu ia fazer, nossa, me deu um desânimo tão grande, eu fiquei pensando assim, meu Deus, é muito complicada essa banca aí e tudo mais, só que às vezes é só uma insegurança, sabe, que tá gritando lá dentro, tipo, do medo de não conseguir, do medo de fracassar, mas assim, independentemente de tentar ou não tentar, o importante é que você pelo menos foi lá e fez, você foi lá e tentou. Então, assim, independentemente de ser inseguranças, né, a gente tem que arriscar, gente, na vida, a gente tem que dar o nosso melhor. Às vezes o seu melhor não é 100%, ou é 70%, e é isso, e você foi lá e você fez, você contribuiu de alguma forma. Então, não pense que na sua vida você precisa estar 100% preparado, 100% perfeito para você tentar algo, não, entendeu? 100% pronto para um relacionamento, 100% pronto para ser pai e mãe. Gente, sobre maternidade, eu posso dizer a vocês, você vai aprender ao longo da caminhada. Porque eu tinha muita insegurança em relação à maternidade. Eu ficava pensando assim, meu Deus, como é que será eu como mãe e tudo mais, desde que eu descobri minha gravidez. Mas Deus, gente, tem me abençoado, Deus tem me direcionado nos passos que eu tenho que dar, Deus tem me mostrado, né, a forma como eu devo agir, o que eu devo fazer. E é isso, eu tenho confiado na direção dele, tenho buscado bastante conhecimento também, para eu saber o que fazer na minha vida.
Então, uma coisa que eu posso dizer a vocês, gente, sossega o coração. Sabe, descansa o coração. Faça o seu melhor, faça o que precisa ser feito, mas sem muita pressão, sem culpa, sem crítica, sem tanta crítica, né? Porque às vezes crítica construtiva é importante pra gente dar o nosso melhor, mas às vezes você tá se criticando muito, assim, além da conta, você tá se criticando ao ponto de se colocar pra baixo, e a gente tem que ter muito cuidado com isso, tá, gente? Principalmente se você foi criado ou criada assim como eu, em base de muita crítica, né? Debaixo de muita crítica, de muita observação. Isso vai fazendo com que você fique vidrado em, tipo, ter um bom resultado. Você foque muito no resultado. Só que a nossa jornada, ela precisa ser apreciada. A vida, gente, ela é para ser apreciada no percurso, entendeu? Então, o resultado é uma parte, tem que ser uma parte da nossa alegria. Mas a gente deve sentir satisfação e prazer, alegria na vida durante a vida, entendeu? Durante a nossa jornada. Enquanto a gente não conquista aquele objetivo, a gente tem que estar feliz, a gente tem que estar contente, a gente não pode deixar para se animar, para se alegrar, somente depois de já ter conquistado um objetivo. Eu acho que esse é um dos nossos maiores erros. E eu acho que esse era o meu maior erro também. Pensar assim e só tranquilizar a minha mente depois que eu chegasse em tal lugar. Então eu ficava ansiosa o tempo todo, ansiosa o tempo todo. Por quê? Porque eu ainda não estava no lugar onde eu queria. Só que essa ansiedade, ela atrapalha você de conquistar os seus objetivos. Parece que quanto mais ansioso você fica, mais aquilo que você quer fica distante de você. Então eu vejo que o segredo é soltar e viver um dia de cada vez, sem muita pressão, fazer o seu melhor, entendeu? Então, na questão dos estudos, vai estudando aos poucos, no seu ritmo, no tempo que dá. Cada um sabe o seu tempo, cada um tem o seu tempo aí livre. Tem pessoas que têm mais tempo livre do que outras, né? Não se culpe, porque às vezes você fez algumas escolhas que interferiu no seu tempo livre ou não, hoje em dia. E você precisa saber administrar o seu tempo para que você continue em prol do seu objetivo, né? Foi o meu caso, eu estava estudando, focando somente nos estudos e engravidei. Mas o meu filho é uma bênção, é uma alegria. Nunca vou considerar meu filho um atraso de vida, um problema, não. Ele veio para ser a minha motivação. Às vezes tudo que eu estava mais precisando era de ter a minha motivação para eu continuar a estudar. E hoje em dia eu posso dizer a vocês que eu tenho. E essa motivação é o meu filho. Meu filho hoje em dia, ele se tornou minha motivação, é tanto que depois eu vou mandar revelar uma foto dele. Vou deixar junto o meu caderno de estudos, porque no dia que eu estiver assim muito desanimada para estudar, que eu não querer ver caderno na minha frente, conteúdo na minha frente, eu vou olhar para a foto do meu filho e eu vou lembrar do porquê eu estou estudando, do porquê que eu quero um emprego, do porquê que eu quero minha independência. Eu quero para poder oferecer coisas boas ao meu filho. Muita gente pode dizer, mas eu como cristã, né, muita gente pode dizer, mas o papel é do marido, é do provedor, se é assim. Pois é, gente, ele também vai lutar para ele ter o concurso dele, a vida dele, mas eu como mãe não posso pensar diferente, sabe? Não posso deixar de pensar de como a vida do meu filho também seria se eu tivesse a minha independência financeira. Muitas decisões eu já teria tomado em relação ao meu filho se eu tivesse minha independência financeira. Muita coisa já poderia estar vivendo também se eu tivesse minha independência financeira. Então é isso, gente. A vida ela é preciosa, merece ser bem vivida e a gente consegue viver melhor e com mais qualidade de vida quando a gente tem o nosso emprego. Por isso que eu não vou desistir da minha independência financeira. Pode levar o tempo que for, mas eu vou buscar minha independência financeira. Eu vou buscar ser uma pessoa cada vez melhor, ser uma pessoa que ganhe bem, porque eu quero proporcionar o melhor para o meu filho, entendeu? Eu, como mãe, o meu maior desejo é poder proporcionar uma vida agradável para o meu filho, uma vida confortável. Eu sei que muita gente pode olhar assim, mediante a economia, às vezes dá aquele desânimo, né, gente? Da gente olhar a situação do nosso país como tá, a economia como tá. Mas não vamos olhar só através disso, não, porque senão a gente desanima, né? A gente tem que olhar através da fé. Os olhos através da fé e acreditar que a gente pode mudar a nossa realidade. A nossa realidade de hoje não significa que vai ser o nosso futuro, entendeu? A vida, ela muda e vai depender muito das nossas escolhas para dizer se a nossa vida vai mudar ou não. Então eu sei que, dependendo de mim, das minhas escolhas, logo, logo eu estarei concursada, já estarei aí com a minha vida encaminhada,
Se Deus quiser, e eu sei que Ele quer que eu tenha estabilidade, Ele quer que eu viva bem com a minha família, porque Jesus veio para que a gente tivesse vida e vida em abundância, está escrito na palavra dele. Então todas as coisas são possíveis ao que crê. Para o homem algumas coisas são impossíveis, mas para Deus tudo é possível.